Muchas buenas noches. Infelizmente, eu vou falar em português, mas, pelo menos, eu dei buenas noches. Para mim, é uma imensa honra estar aqui em La Plata e nesta universidade. Eu vou, antes de saudar a todos vocês e aos que me recepcionam esta noite, eu queria dizer que eu lembrei toda minha vinda para cá de que quando, em 1970, eu estava no cárcere, nós sabíamos que havia luta e resistência contra a ditadura aqui em La Plata. Pelo menos uma companheira minha tinha estudado aqui em La Plata e dizia que aqui era o centro da luta argentina. Depois, eu convivi com uma grande personagem da América Latina, uma pessoa que, além de eu respeitar como liderança política latino-americana, eu a considero minha amiga, Cristina Kirchner. Que também estudou aqui em La Plata. Sei também que vários hoje me disseram que estudaram, ou que viveram, ou que passaram por La Plata. Pablo Gentili, em toda a vinda para cá, contava da sua tia, líder de torcida do time de futebol aqui de La Plata. Sua tia? Também, aqui também para mim, Hebe de Bonafim falou a mesma coisa. Por isso, eu inicio a minha saudação por ela. Hebe de Bonafim, presidenta da Associação das Mães da Praça de Maio. Símbolo de coragem. Símbolo de coragem, porque é preciso coragem para lutar nos anos duros das ditaduras latino-americanas. Símbolo de paixão e amor por seus filhos, seus netos, seus parentes, por todos os lutadores, aqueles que tiveram também coragem de resistir às ditaduras militares. Símbolo de esperança, porque só quem tem esperança luta. Eu me refiro a Hebe de Bonafim, mas agradeço aqui a todas as mães da Praça de Maio, que deram um imenso exemplo nos anos de chumbo, de coragem e esperança. Queria também agradecer à decana da Faculdade de Jornalismo e Comunicação Social da Universidade Nacional de La Plata, Florência Santu. E dizer, Florência, que para mim que é uma honra receber o prêmio Rodolfo Walsh. É para mim porque é um prêmio que representa a capacidade de não calar, a capacidade de resistir e a capacidade
de, acima de tudo, acreditar nas suas próprias convicções e corra o que correr, aconteça o que acontecer, se fala aquilo que se acredita, aquilo pelo qual se luta. Por isso, eu tenho uma grande honra. Queria também agradecer o diretor do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, Pablo Gentili. Cumprimentar e saudar Rosa Bru, mãe de Miguel Bru, estudante da Faculdade de Jornalismo, sequestrado, torturado e desaparecido em 93. Ao decano da Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação da Universidade Nacional de La Plata, Aníbal Vigueira. Cumprimento o prefeito de Ensenada, Mário Seco. E, em seu nome, cumprimento todas as autoridades presentes. Queria cumprimentar minha companheira, ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Cumprimento com muito carinho os militantes e dirigentes de movimentos populares aqui presentes. Movimento estudantil, movimentos sindicais, movimentos de mulheres. Cumprimento especialmente toda a comunidade acadêmica, professores, equipe técnica, estudantes. Finalizando os meus cumprimentos, eu queria propor uma consigna para nós aqui hoje. Queria propor liberdade para Milagro Salas. Bom, eu começo dizendo para vocês que eu vivi 2 golpes de Estado. O primeiro golpe de Estado foi o golpe militar que, em 1964, acabou com a democracia, a liberdade e construiu num processo os chamados anos nos quais nós não tivemos direito à expressão, à manifestação e sequer à vida. Quem divergisse aqui no Brasil como na Argentina era preso, torturado e muitas vezes desaparecido. Esse processo é um processo que os nossos povos, ao lutarem, ao resistirem de todas as formas a essas ditaduras implacáveis aqui na América Latina, levaram nossa América Latina, que além dessas ditaduras
tinha uma característica em comum que nos entristecia e violentava a todos nós. Nós éramos os campeões da desigualdade, nós éramos os campeões da pobreza, nós éramos os campeões da concentração de renda em todo o mundo. Pois a nossa luta, a luta de muitos diretamente que estão aqui e daqueles que na época nem eram nascidos, essa luta resultou em governos populares por toda ou quase toda a América Latina. Governos populares que mudaram o pensamento dominante daquele momento e ousaram dizer: é possível crescer, é possível ter desenvolvimento econômico. E isso reduzindo desigualdades, incluindo maciçamente sua população, reduzindo a pobreza e a miséria, elevando o nível de vida e o acesso dessas pessoas à educação, à saúde, melhorando a vida das nossas populações. Ao mesmo tempo, nesse processo, nós olhamos para nós mesmos e vimos que nós éramos grandes, uma pátria grande, um continente latino-americano que teria, se nós olhássemos entre nós, uma força descomunal de transformação. Foi aí que líderes desses governos populares construíram mecanismos de aproximação, acabaram com as falsas oposições que tinham nos afastado durante anos. Construímos um relacionamento, fortalecemos os nossos órgãos multilaterais e a América Latina tornou-se a prioridade de cada um dos nossos governos. O Brasil e a Argentina, nisso, tinham e tiveram, e ainda têm, apesar da forma eminentemente mitigada, empobrecida, com que os governos do Brasil e da Argentina olham para si mesmos e entre si. Mas nós construímos aqui uma relação multilateral que, mesmo que hoje esteja sendo, de uma certa forma, modificada, mitigada, atrasada, é um legado, porque nós sabemos que é possível esse relacionamento. É possível compartilhar entre nós de uma visão que não é nada subordinada aos outros centros de poder que existem no mundo. Esse processo foi um processo importantíssimo. Em cada um dos nossos países, nós atacamos pela primeira vez, fora do receituário neoliberal, nós atacamos, de fato, a questão da desigualdade social. No Brasil, a tradição de desigualdade social, ela é antiga, tem a ver até com o fato de sermos o último país a sair da escravidão no século XIX. Tem a ver com o fato que no Brasil sempre exclusão e privilégio caminharam juntos. Não é só exclusão, o excluído não tem direito de se incluir, não tem direito de ter acesso a aviões de carreira. A universidade, nem pensar, era sim a visão da elite brasileira, da elite política brasileira. Pois bem, esse processo resultou em crescimento econômico, crescimento salarial, crescimento de emprego, resultou em inclusão de milhões e milhões
no caso do Brasil, de brasileiros, mas milhões e milhões de latino-americanos. O Brasil, nesse processo, sofreu várias tentativas de imporem um regime neoliberal. Começa no final dos anos 80, pós já a ditadura. Isso se inicia por um processo de privatização, se aprofunda no governo do Fernando Henrique Cardoso e é paralisado no meu governo e no do presidente Lula. Sobretudo em 2003, quando o presidente Lula assume o governo do país. Lá, nós barramos as privatizações. Nós barramos todos os processos de exclusão. Nós focamos em políticas sociais massivas. As nossas políticas sociais não eram como as políticas neoliberais anteriores. Num país de 200 milhões de habitantes, fazer qualquer política de transferência de renda, de acesso à casa própria, de formação profissional para 50 mil pessoas, é inócuo. Nós fizemos políticas para 56 milhões de pessoas, que é o caso do Bolsa Família, 63 milhões de pessoas, que é o acesso ao tratamento médico básico, para enfim, nós fizemos políticas do tamanho da desigualdade do Brasil. E com isso, de fato, primeiro tiramos o Brasil do mapa da fome. Nós estávamos há séculos, e não é retórico, é literal, estávamos há séculos caracterizados como um dos países que tinha uma parte da sua população que passava fome. Retiramos o Brasil do mapa da fome, elevamos 36 milhões de brasileiros, fazendo com que saíssem da pobreza extrema. E, sobretudo, ampliamos o papel das nossas empresas públicas. A Petrobras passou de investimento de 3 bilhões de dólares para 30 bilhões de dólares. Nós ampliamos a capacidade dos nossos bancos públicos. Nós não privatizamos empresas, mas, sobretudo, nós garantimos direitos aos trabalhadores e o crescimento do salário real. Fizemos políticas sociais que tinham uma concepção, que é impossível incluir, é impossível fazer uma política social se você não considerar o papel que a mulher tem na atividade privada. Nós percebemos, não só pelo fato de que a mulher ocupa na família um papel central, mas nós percebemos que a pobreza no Brasil tinha um rosto, o rosto feminino, não que não tivesse também rosto masculino, mas a pobreza feminina é um pouquinho maior. A pobreza feminina também tinha várias cores na pele, mas a maior pobreza era negra. Tinha pobreza também nas crianças, muita pobreza nas crianças. E percebemos que, se não cruzássemos raça, etnia, com gênero, não se tinha uma política de inclusão social. E, ao mesmo tempo, percebemos que era fundamental
exigir num país como o Brasil igualdade racial, uma igualdade de gênero, ao mesmo tempo que se define a importância do direito de greve e de manifestação, há que se saber que para trabalho igual, salário igual. Fizemos também uma política de inclusão sistemática de todas as pessoas no acesso a serviços públicos. Mas quando você fala de todas as pessoas, você tem de começar por alguém. E sempre nós começamos pelos mais excluídos, os mais frágeis, porque senão você não altera a raiz da desigualdade. Defendemos direitos dos trabalhadores, valorizando, definindo em lei uma política de valorização do salário mínimo. Ampliamos direitos. E, sobretudo, ampliamos os espaços democráticos, reconhecendo a importância dos movimentos sociais, da sociedade civil, no processo de definição de políticas e na prestação de contas dessas políticas. Pois bem, nós estávamos nadando contra a corrente. Toda a América Latina estava nadando contra a corrente. Porque, enquanto isso, o que aconteceu no mundo? Ampliou a desigualdade. Não é à toa que acontecem fenômenos como a eleição nos Estados Unidos, a saída do Reino Unido da União Europeia. Acontece porque há uma população de descontentes derivada do aumento da desigualdade nos últimos 20 anos, nos países desenvolvidos. Aumento da desigualdade que não decorre da presença, por exemplo, de numerosos trabalhadores mexicanos que entram nos Estados Unidos em busca de trabalho. É ridícula essa suposição e essa acusação. Como é possível que a maior concentração de riqueza que existe no mundo e que se dá pelo processo de financiarização da economia dos países desenvolvidos e das nossas também, como explicar que nos Estados Unidos a concentração econômica de riqueza, que faz com que 1% controle 99% da riqueza, ou quase 99% da riqueza, seja produto de um trabalhador mexicano pobre. Pois é, nós nadamos contra a corrente. Nós nadamos contra a corrente. E diante da crise que inicia no mundo em 2008, 2009, nós que não tivemos a menor responsabilidade por essa crise, tentamos de todas as maneiras evitar que ela nos atingisse. Mas ela nos atingiu. Atingiu a China, atingiu todos os emergentes e o Brasil. Não poderia ser diferente. E aí, aproveitando um conselho que o Pinochet primeiro e a Thatcher depois recebeu do Milton Friedman, pai do neoliberalismo, que era o seguinte o conselho: só tem um jeito de mudar certas situações. Aproveite a crise. Aproveite todas as características da crise e faça com que a fragilidade que existe numa crise se transforme naquela condição para você mudar o status quo, permitindo que o politicamente impossível se torne o politicamente inevitável. Isso vale
tanto para eleições surpreendentes, quanto para golpes parlamentares programados e previstos. No Brasil, aproveitaram um golpe, um momento de crise econômica. Sabiam que nós sairíamos dessa crise econômica, porque nós já tínhamos saído de 3. Uma em 2003 a 2005, superamos. Outra no próprio 2008, superamos. E outra na virada de 10 para 11, superamos. Sairíamos também da crise de 14 e 15. Porém, na eleição de 2014, ficou claro que, pelos meios democráticos, eles não aplicariam no Brasil um programa neoliberal. Não conseguiriam aprovar o que estão tentando hoje aprovar no Brasil. Para vocês verem o que é, primeiro, uma emenda constitucional que define por 20 anos, portanto, 5 presidentes da República, um teto de gasto, limite para a educação, não pode crescer acima desse teto que é dado pela inflação, pelo crescimento da inflação. Ou seja, você garante que por 20 anos não há nenhum aumento real do gasto com educação e saúde. Já os demais gastos, como habitação, saneamento, segurança pública, enfim, cultura, esse pode até cair em relação a 2017. Isso significa 2 coisas. Primeiro, quem é que precisa de política pública? Os mais pobres, a classe média e os mais pobres. Os ricos, de fato, não precisam de educação pública e gratuita. De fato, não precisam de acesso a serviços de saúde. De fato, não precisam de serviços públicos. Agora, os pobres precisam, a classe média precisa. E eles foram tirados por essa emenda do orçamento. Porque, num país que tem a população que o Brasil tem, que tem na educação a condição, primeiro, para garantir que, quando você reduz a desigualdade e melhora a renda, pode voltar atrás, pode ter volta atrás. Só tem um jeito de não voltar atrás, em hipótese nenhuma: distribuição de riqueza e educação. Educação, acesso ao ensino de qualidade, garantia que as pessoas terão sempre a possibilidade de um trabalho melhor. Ao mesmo tempo, um país como o Brasil precisa de educação por conta do avanço científico e tecnológico. Então, fizeram isso, tiraram os pobres do orçamento e tiraram a população da decisão. Por quê? O que se elege, o que você vota quando você tem uma eleição presidencial? Não é nos belos olhos do presidente ou da presidenta. Você vota naquilo que você acha que é o melhor gasto possível. E aí? Por 20 anos, o Brasil não vai votar naquilo que vai gastar. É esse um dos motivos do golpe. Aprovar uma emenda dessas, que jamais passaria por métodos democráticos. Nunca uma eleição presidencial aprovaria isso no seu programa. Como não aprovou? Nunca aprovou. Reforma da Previdência, que de reforma não tem nada. É, fundamentalmente, a tentativa de pegar a Previdência pública do Brasil e torná-la privada. Reforma nas leis trabalhistas. Eu dou o exemplo extremo: uma mulher grávida, sujeita
a condições insalubres de trabalho, se o médico atestar que ela pode estar sujeita, não tem problema nenhum. Isso significa a selvageria nas relações de trabalho. Significa a destruição de toda a legislação de proteção ao trabalho construída em décadas e décadas. Esse era e é o programa que está sendo implantado no Brasil. Por isso, resumindo, quais as razões do golpe? A primeira é essa: enquadrar o Brasil econômica e socialmente, e também geopoliticamente, porque um país que ousou fazer os BRICS, que ousou dar mais importância à América do Sul e à África, que ousou ter uma política multilateral, tem de ser enquadrado. E esta é o motivo principal pelo qual eles deram o golpe. E aí o problema se torna: quais são os outros motivos? O outro motivo era impedir que a investigação de corrupção chegasse até esses que hoje dirigem, infelizmente, o governo do país. Isso criou uma plataforma comum entre partidos bastante conservadores hoje, que no passado até tiveram um viés progressista. Há um terceiro motivo, e eu falo aqui para as mulheres. É óbvio que o golpe tem uma gramática misógina, machista. Essa gramática misógina e machista, as mulheres que chegam ao poder sabem disso. Ela se caracteriza pelo uso de uma linguagem. A mulher é dura, o homem é forte. A mulher é frágil emocionalmente, o homem é sensível. A mulher é uma trabalhadora compulsiva, excessiva. O homem não, é um trabalhador empreendedor e criativo. Além, obviamente, de todos o uso de palavrões, de palavras de baixo calão, para expressar toda o preconceito sexual que existe nas nossas sociedades. Desde o início do meu governo, eu era considerada, sempre, a imprensa me perguntava: a senhora é uma mulher forte? Não perguntava isso não, perguntava: a senhora é uma mulher muito dura. E eu dizia sempre: sim, senhor, cercada de homens meigos. Não sei se meigos tem uma tradução adequada em castelhano. Suaves. Homens suaves. Este processo, obviamente, é um processo que perpassa todo o processo do golpe. E aí me permitem chegar a uma característica desse golpe. O golpe no Brasil, ele teve, de fato, uma grande participação de parlamentares, senadores, deputados, lideranças desses partidos, do PMDB e do PSDB. Mas isso não seria suficiente
para se dar um golpe. O golpe no Brasil tem uma estrutura dada pela mídia, que é controlada no Brasil por 4 famílias e por segmentos do mercado financeiro, que queriam, de fato, como razão fundamental, mudar o rumo da política do Brasil, mudar o rumo da economia do Brasil, e que acredita nas forças do mercado para acabar com a miséria e a pobreza no Brasil. Isto é muito grave, porque hoje, além disso, essa situação de aumento da desigualdade que virá, e que já começou, de redução de direitos. Hoje, inclusive, no Brasil, está sendo lançado um balanço que mostra que nos 365 dias que passou desde o golpe, a cada dia a população perdeu um direito. São 365 direitos perdidos. Então, nessa situação, o que acontece com a democracia? Como é que ficam as razões democráticas? Do nosso ponto de vista, há um processo em que, além disso, segmentos do poder judiciário passam a agir em consonância com a mídia, de tal forma que no Brasil qualquer pessoa acusada de corrupção é primeiro julgada pela mídia. Qualquer pessoa acusada, sem ou com razão, não é julgada pela justiça. A justiça existe, ela será a última instância. A primeira instância no Brasil tem sido o julgamento midiático, sem direito de defesa, sem juiz neutro, sem oportunidade de sequer perguntar pelas provas. Até porque hoje as provas são aquelas que é a convicção do jornalista ou do dono da corporação midiática, aquelas que eles acham que são suficientes, ou seja, nenhuma. E aí, o que tem acontecido aqui na América Latina, aconteceu em Honduras, aconteceu no Paraguai e acontece no Brasil, é um avanço do estado de exceção corroendo a democracia. E como é que o estado de exceção corrói a democracia? Primeiro, atribuindo à mídia o poder de julgar. Não interessa. Na guerra, você faz o quê com o inimigo? Você destrói fisicamente. Como nós não estamos em guerra, não podem nos destruir fisicamente. Mas, quando se usa a lei como arma, você pode destruir, primeiro, o quê? A condição civil da liderança. Você pode acusá-la, você pode criminalizá-la, você pode colocar vários processos sobre ela, você pode desqualificá-la, desmoralizá-la, para tirar dela as condições de reagir. Atemorizar é um processo lento. Esse é um processo que está ocorrendo na América Latina. Ele se caracteriza também pelo fato, no caso do Brasil, por exemplo, quando você faz um impeachment sem crime de responsabilidade, quando você faz isso, tudo pode acontecer. Então, no Brasil, briga o judiciário,
briga o Ministério Público com a Justiça. Enfim, há um processo de instabilidade institucional, política e econômica. Por quê? Aí é comum a todos. Porque, no caso econômico, defendem a política de corte de gastos. Acham que cortar gastos é a mágica, a poção mágica que resolve a situação dos países. Quando se sabe que o corte contínuo de gastos só aprofunda a recessão, a crise e a perda de postos de trabalho. E, além disso, acreditam que sem uma recuperação de receitas é possível sair da crise, sem aumentar a demanda das famílias, a demanda, o investimento público, o investimento privado também não se recupera. Aí, uma questão tem de ser colocada para todos nós. Dizem sempre, paga-se muito imposto na América Latina. É óbvio que se paga muito imposto na América Latina. No Brasil, se paga muito imposto. Quem paga muito imposto? Os trabalhadores assalariados e a classe média. Não há tributação sobre ganhos de capital. Nós não tributamos grandes fortunas, não tributamos heranças, no Brasil pelo menos. Nós não tributamos ganhos de capital. O Brasil, junto com outro país, é um dos poucos países do mundo, somos dois, nós e esse outro país, que não tributa rendimentos de ação, ou seja, o que nós chamamos de dividendos. Não sei como é que se chama em espanhol. Ou seja, o rendimento que a ação dá para o dono da empresa. Não se tributa no Brasil. Nos Estados Unidos se tributa, na Europa se tributa. Ganhos de capital se tributa na Europa e no Brasil. Nós ainda temos uma coisa bem brasileira, que não inventamos uma coisa chamada juros sobre capital próprio. Ou seja, o capital rende juros, eles são descontados. O que significa não tributa capital no Brasil. Então, sair da crise é arbitrar um conflito distributivo. Que conflito? Diante da crise, no Brasil, eles colocaram na Avenida Paulista, que é a maior avenida, centro financeiro do Brasil, um pato, o bicho, pato, amarelo, de 2 metros, mais ou menos. E esse pato, ele representava a seguinte frase de alguns segmentos do setor empresarial: não queremos pagar o pato. Ou seja, nós não queremos contribuir com uma vírgula para o Brasil sair da crise. Deixe isso nas costas dos trabalhadores e da classe média, eles que se virem. Nós queremos só usufruir do país, usufruir do seu mercado interno, do seu crédito, usufruir de todas as condições existentes no país. Não queremos participar da retomada do crescimento, só dos benefícios. É esta a questão forte do conflito distributivo. Mas a gente, como disse a nossa querida Hebe, temos de pensar, e aí, como é que saímos disso? No Brasil, para nós, está claro como vamos sair disso. Nós só podemos sair disso aprofundando o processo democrático. Eles estão construindo uma possível segunda etapa do golpe. Segunda etapa do golpe. Em que consiste uma segunda etapa do golpe? Impedir que nós
participemos das eleições de 2018. Nós temos hoje, infelizmente, o candidato que tem maior participação, ou seja, maior aprovação nas pesquisas, que é o nosso ex-presidente Lula. Tudo tem sido feito no sentido de tentar impedir que ele participe das eleições de 2018. E é isso que configurará a segunda etapa do golpe. Por isso, para nós, hoje, a luta principal está no campo democrático. Nós, para revertermos todo esse desastre que ocorreu no Brasil, nós vamos ter de revertê-lo através do processo das eleições diretas para presidente da República. Teremos de ampliar todo o espaço democrático possível. Teremos de contar com a força do nosso povo, com a força dos nossos movimentos sociais, com toda a nossa capacidade de mobilização. E o Brasil voltou a se mobilizar de uma forma muito expressiva. Fizemos uma greve geral do tipo da greve geral que se faz no Brasil. Paramos um dia em quase todos os 27 estados da federação. Além disso, as mulheres se mobilizaram e foram para a rua. Além disso, ontem, por exemplo, houve uma manifestação na cidade na qual o presidente Lula ia prestar um depoimento à Justiça. E o fez denunciando de forma clara como ele, há 2 anos, é submetido, talvez, ao maior processo de desconstrução, de ferimento da sua biografia. Nós tivemos, no último ano, 18 horas e meia de Jornal Nacional no Brasil contra o senhor presidente Lula. Ele mesmo disse que equivale a 12 partidas de futebol. 12 partidas de futebol. Todas contra ele. A partir daí, é de se pensar por que, ao invés de cair nas pesquisas, ele continua subindo. Simples de responder. Porque o povo brasileiro não é bobo. Mas nós esperamos uma luta renhida. Nós não temos medo da luta. O que deve ficar claro, e eu queria compartilhar isso com vocês, é que, mais do que nunca aqui onde eu estou, recebendo o prêmio que eu recebi, é, de fato, muito interessante que a força de resistência de Rodolfo Walsh seja, mesmo na extrema dificuldade, a única coisa que resta para nós, e é a coisa mais forte que pode restar para alguém, é não desistir, ter coragem e resistir. E finalizando, eu quero dizer uma coisa. Nós vivemos num mundo em que falam que a democracia precisa de um gestor.
a democracia precisa de um empresário para gerir um país. No Brasil, essa é a moda. Nessa moda, eu só queria fazer um alerta. A democracia nasceu com a política. Não fomos nós que inventamos a democracia nem a política, foram os gregos. E eles nasceram juntos, por uma razão simplíssima. Por quê? A economia, para os gregos, era uma questão da vida privada. Era uma questão da vida privada, do interesse de cada um. A política era uma questão da vida pública, do interesse de todos. Sem política, não há democracia, por mais que eles tentem inventar para nós que é possível um gestor com grande eficiência para gerir um país. No Brasil, agora, eles chegaram ao absurdo de propor, como um dos possíveis candidatos à presidência da República, um artista que deve ser bom na área dele. Qual é a área dele? Aquele programa de auditório, em que você resolve o problema da casa de uma pessoa reformando, ou do carro da pessoa sorteando. O neoliberalismo chegou à política social do programa de auditório, propondo como sendo isso muito eficiente, muito mais eficiente do que essas políticas inclusivas, que distribuem esmola para os pobres, como se o Bolsa Família ou a política social aqui da Argentina tivesse sido esmola. Não foi esmola porque nós, além de termos uma visão de inclusão social, somos republicanos e nunca usamos da política social do auditório, que vincula o que recebe ao líder do programa. O Brasil fez sempre política social com cartão de crédito. Cartão de crédito impessoal, que é a impessoalidade da cidadania. Recebe o cartão porque é cidadão brasileiro e cidadã brasileira, porque quem recebia mesmo era cidadã, porque o foco era na mulher, no programa Bolsa Família. Então, era cidadã brasileira. E, como cidadã, tinha o direito republicano de ter a sua renda reforçada, quando ela não conseguia dar a renda mínima para a sua família e seus filhos. Então, eu quero dizer para vocês, não vamos nos iludir com aqueles que querem enterrar a política, com aqueles que acham que o gestor, porque isso no Brasil vem da ditadura militar, que propunha o tecnocrata. O tecnocrata resolve nossos problemas. Nós devemos ficar em casa, não protestar, não dar palpite e ficar muito humildezinhos, aceitando tudo o que vem. Esta política da tecnocracia nós enterramos na resistência. As mães da Praça de Maio enterraram, quando ergueram a cabeça e lutaram. Nós precisamos de lideranças políticas qualificadas que tenham sua raiz no seio do povo brasileiro, do povo latino-americano, do povo de cada um dos nossos países. E eu quero dizer a vocês, eu fico muito feliz de estar aqui e encerro a minha fala defendendo algo que eu pensei que já tinha sido resolvido, porque eu devo esse protesto em todas as conferências que eu fizer. Liberdade para Milagro Salas.